Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, eu vim falar para vocês sobre um sonho que eu tive, que fala a respeito do não reconhecimento do mundo, do fato de nós sermos herdeiros de Deus, herdeiros através de Cristo. Muitos de nós já estão bastante cansados dessa questão, né, amados? E muitas vezes o mundo não nos reconhece. Na Bíblia está escrito que foi nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, amados, ser filho de Deus é um processo, é algo que a gente busca, que a gente conquista. É um direito nosso, mas não são todos que são filhos de Deus, tá? Tem muita gente por aí falando, fulano é filho de Deus porque ciclano é filho de Deus. Amados, na Bíblia está escrito, Satanás fala para Jesus, a mim me foi dado e dou a quem quero. O mundo pertence a Satanás. Porque a Bíblia fala que Satanás usurpou o trono de Deus, então ele tomou para si. Consequentemente, amados, todos os cidadãos pertencem a Satanás. O ser humano, através do pecado, ele passou a pertencer a Satanás. Então, todos são filhos de Satanás. O que acontece, amados? Satanás não é exatamente um pai muito bom, né? Porque ele não cuida de seus filhos, então automaticamente todos acabam se tornando como órfãos. Só que Deus, na sua santa misericórdia, ele enviou Jesus para nos comprar novamente com seu sangue. E a partir daí, amados, foi nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, amados, na medida que a gente vai buscando a Deus, nos enchendo do Espírito Santo, vamos adquirindo um relacionamento com Deus, de forma que nós nos tornamos filhos. Mas o que acontece, amados, é que hoje por hoje, como está escrito lá, que em nada o filho se diferencia do servo, porque somos meninos, somos como crianças ainda. Nós somos herdeiros, porém nós não exercemos ainda essa herança. Porque quando Jesus vier, ele tomará para si o reino novamente. Eu vou ler para vocês o versículo que fala isso, só para reforçar. Então, a passagem está... Espera só um pouquinho. Gálatas 4, verso 1. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, amados, nós somos herdeiros, mas hoje por hoje em nada nos difere dos servos. Por quê? Nós ainda não temos posse da nossa herança, certo? Nós temos autoridade dada pelo Pai, mas Jesus ainda não voltou para tomar o reino. E muitas vezes, amados, nós não somos reconhecidos como os filhos de Deus, né? Vocês sabem muito bem o que isso significa, né? Muitas vezes a gente é aborrecido pelo mundo, né? Que Jesus falou assim, não se admirem se o mundo vos aborrecer, né? Porque primeiro ele aborreceu a mim. Então, é normal isso, né, irmãos? Só que muitas vezes a gente não compreende muito bem e a gente sofre por isso. Eu tive um sonho e esse sonho explica bem essa questão. Primeiro eu vou contar o sonho, depois eu vou passar a interpretação para os irmãos, porque pode não parecer tão óbvio na hora que eu estiver contando. Então foi assim. Eu sonhei que eu estava dentro de um grande palácio. Era um palácio muito grande, amados. Ele tinha centenas, talvez milhares de quartos. Era um palácio daqueles meio antigos, assim. Tinha um estilo meio renascentista, eu acho. Com muitos detalhes pelas paredes e pinturas e coisas desse tipo. Também era muito robusto, muito sólido, né? E eu sabia de uma coisa, amados, havia um entendimento em mim e eu sabia que o meu pai,
era dono daquele grande palácio. Era um palácio, assim, que parecia coisa de conto de fada, assim, sabe? Eu sabia que ele era dono daquilo tudo. Eu já expliquei para os irmãos em vídeos anteriores que muitas e muitas vezes Deus é representado como o meu pai humano, né? É uma figura, tá, irmãos? Que Deus usa para me ajudar a compreender que ele é pai. Né? Nada melhor do que usar o pai da gente como figura. Então, eu sabia que o meu pai, ele era dono daquele tudo, ele era rei daquele lugar. Era como um palácio real, né? E, consequentemente, amados, eu, por ser filha, era herdeira, certo? Um tipo de princesa ali naquele lugar. E um belo dia, eu resolvi explorar o lugar, né? Aquele palácio era como se fosse um reino, sabe, irmãos? O palácio inteiro era como se fosse um reino. E eu resolvi explorar o lugar porque eu sabia que aquilo tudo pertencia ao meu pai e, consequentemente, a mim também. E eu tive curiosidade de conhecer. Eu lembro que eu olhei para mim mesma e eu estava vestida de uma forma muito simples, informal, né? Um jeans e uma camiseta branca, um tênis, algo desse tipo. Estava vestida informal. E eu não estava muito preocupada com aparências, né? E eu saí andando por aí. Na medida que eu ia andando, eu ia cruzando com muitas pessoas. As pessoas que estavam transitando pelo palácio, amados, eram, teoricamente, pessoas nobres, né? Da nobreza, que estavam ali, que tinham direito de estar ali, teoricamente, né? Não eram filhos do rei, mas eles eram pessoas de posse, né? Pessoas teoricamente chiques. E uma coisa que eu notei é que todas elas usavam roupas muito antiquadas, muito pesadas. Eram daquelas roupas assim que parecia que a pessoa estava vestida com um tapete, né? De tão pesado que é. Camurça, vestidões, as moças usavam uns vestidos imensos e aquele cabelo com peruca, né? Que se usava antigamente, era um negócio muito exagerado, que chega a ficar até meio ridículo naquele contexto. Porque, embora o castelo fosse antigo, nós ali estávamos nos tempos atuais, né? Vocês lembram que eu estava de camiseta e tênis. Então, aquela vestimenta, ela ficava meio engraçada, né? Mas todos se vestiam daquela maneira, porque parece que aquela forma de se vestir era uma forma de dizer que a pessoa era chique, que a pessoa era nobre. E na medida que eu fui andando e eu ia cruzando com essas pessoas pelo caminho, eu fui notando uma coisa. Ninguém me reconhecia como sendo herdeira, como sendo filha do rei. Ninguém percebia quem eu era. Não é que eu estivesse esperando assim que as pessoas me adorassem, não é isso. Não estava esperando nenhuma glória, mas pelo menos o reconhecimento e o respeito, né, amados? É isso que pelo menos eu esperava, mas não foi isso que eu encontrei. As pessoas me olhavam de cima a baixo com muito desprezo, porque eu parecia que eu era ninguém. Eles não me reconheciam. Mas eu fiquei um pouquinho triste, mas tudo bem, deixa pra lá, né? Eu não era uma pessoa soberba e tudo bem, eu continuei andando. Eu tinha ouvido falar que naquele palácio tinha um local que era o local da Sala do Trono, onde teoricamente o rei estaria. E eu quis ir lá conhecer. E eu fui andando até que eu cheguei numa determinada ala que estava fechada com uma fita e tinham como uns seguranças que não permitiam a passagem. Próximo de mim vinha também andando uma moça com aquele tipo de veste antiquada e tal, e ela era muito, muito snob. Eu vi assim que ela andava com o nariz em pé de um jeito que ela quase caía para trás, né? E quando ela se aproximou da faixa, foi aberta a passagem para ela imediatamente. Pela aparência dela, pelo status dela. Quando chegou a minha vez, o segurança não me deixava passar, porque ele me julgava pela aparência, né? Eu não aparentava ser quem eu era. Quando eu digo não aparentava, assim, no sentido de que eu era uma pessoa humilde e simples, né, amado? E
E ele não me deixou passar, isso me deixou muito chateada, porque eu precisava passar. E eu tive que argumentar com ele. E eu falei assim pra ele: eu preciso passar, eu sou a princesa do reino. Eu tenho o direito de passar. Você não pode me negar a passagem. E era engraçado porque parecia que de uma certa forma ele sabia disso, sabe? No fundo ele sabia disso e ele não queria... Tava se fazendo desentendido, vamos assim dizer, porque ele não queria deixar eu passar de propósito. Mas quando eu usei da minha autoridade, ele foi obrigado a deixar eu passar. Porque apesar de eu não ser reconhecida, amados, eu tinha autoridade. E eu consegui passar. Depois que eu passei, eu cheguei num lugar onde seria a tal sala do trono. E quando eu entrei lá, não havia ninguém. Ela estava vazia. Isso me surpreendeu um pouco. Mas eu me lembrei de que havia sido me informado para mim. Algumas pessoas me falaram que tinha acontecido algo. O rei, né, o dono daquilo tudo, ele tinha se retirado e para uma terra distante. E ele estaria retornando. Só que ninguém sabia quando ou como. Enquanto ele não estava, as pessoas que eram aquelas pessoas que estavam ali cruzando comigo no caminho, que eram teoricamente nobres, eles tomaram o reino, né? Eles se achavam no direito de governar aquele reino, de fazer o que eles bem entendiam, porque eles achavam que eles eram da nobreza e eles tinham direito àquela herança. Só que eles não eram verdadeiros herdeiros, né? Eles eram só pessoas de posse, mas era só isso. Só que não era isso que eles entendiam. Eles se achavam muito poderosos, muito cheios de si, e era muita, muita soberba, amados. Isso me deixou triste. E eu fiquei me perguntando por que o meu pai não estava ali para resolver aquela situação. Só que aí eu me lembrei que eu sabia onde meu pai estava, né? Ele tinha se retirado, mas na verdade eu sabia onde ele estava. E eu resolvi me encaminhar para onde ele estava, que na verdade era o seguinte: eu fui para os fundos do palácio, entrei por vários lugares assim de serviço, e eu cheguei na cozinha do palácio. Era uma cozinha muito ampla e era um lugar escondido, amados. Quando eu abri a porta, o clima ali dentro era totalmente diferente. Havia uma festa e tinham centenas de irmãos meus. No sonho era como se fossem irmãos na carne, mas na verdade eram irmãos espirituais. Aquele lugar, amados, ele poderia ser encontrado por qualquer pessoa, porque estava ali. Não tinha nenhuma porta fechada ou trancada, qualquer pessoa podia ir. Só que as pessoas não esperavam que o rei estivesse num lugar tão humilde, tão simples. Eles esperavam que ele estivesse no seu lugar de posse, né, no seu trono, e lá ele não estava naquele momento. Ele estava ali naquela cozinha. E quando eu entrei ali, o ambiente era um ambiente alegre, era um ambiente de paz. E logo meu pai me viu, ele veio com os braços abertos e me abraçou e falou: "Oi, filha, que bom que você veio, estava te esperando." E o pessoal, os irmãos estavam reunidos em volta de uma grande mesa e todos comiam e conversavam, e era um ambiente tão cheio de alegria, mas tudo totalmente diferente de toda aquela soberba que eu tinha visto ali do lado de fora. Só que assim, eu fiquei me lembrando de toda aquela injustiça que eu tinha visto lá fora e eu fiquei um pouco cabisbaixa. E aí meu pai se aproximou e falou: "Filha, o que acontece? Tá tudo bem?" Eu falei: "Sabe o que é, pai? Eu estive andando pelo reino e eu vi que o senhor não é reconhecido como rei. E também não fui respeitada. Muitas pessoas me maltrataram. Isso não é... Por que isso acontece, né?" Eu perguntei para ele: "Por que o senhor não resolve isso, pai?" E ele olhou para mim e falou: "Filha, tudo ao seu tempo.
sabe? Tudo com muito carinho, ele disse. Tudo dentro do seu determinado tempo. Vai chegar o momento em que eu vou voltar ao meu trono e eu vou lançar em rosto a incredulidade dessas pessoas. Mas por enquanto, ainda não é o momento. E por hora, minha filha, eu prefiro que você fique aqui comigo, junto com seus irmãos, na comunhão dos seus irmãos, e que você não saia mais por aí se ferindo, porque o mundo não reconhece que você é minha filha verdadeira. Então, fica aqui com o papai, não sai por aí mais não. E amados, a partir daquele dia eu decidi que eu ia ficar junto com meu pai e que eu não ia sair por aí tentando encontrar reconhecimento. E acabou o sonho, amados. Eu não sei se precisa de grandes interpretações, porque parece bastante óbvio, né, amados? O castelo, o palácio, representa o mundo. O mundo foi criado por Deus e pertence a Deus, que é o nosso Pai, né? Mas o reino foi tomado, como fala lá que Satanás tomou o reino para si, ele usurpou o trono de Deus. Mas Deus é um Deus de justiça e ele não se deixa ser escarnecido. Porém, Deus é longânimo e ele tem o tempo dele. Esse sonho me lembrou de uma parábola que Jesus conta. E eu vou contar a parábola para vocês para ajudar no entendimento. Então, amados, essa parábola está em Marcos 12. Vou lembrar para vocês de qual era essa parábola. Essa parábola é aquela que Jesus fala que um senhor construiu para si uma vinha e ele arrendou alguns lavradores para cuidar daquela vinha e se retirou. E de tempos em tempos ele mandava servos para colher o fruto da vinha. E os lavradores espancavam esses servos. Uns eles espancavam, outros eles matavam, até que por fim o Senhor mandou o seu próprio filho. E eles falaram: esse é o filho, vamos matá-lo porque assim a gente fica com a herança. Então nem o filho amado daquele senhor foi bem tratado. Então ele fala, no fim, o Senhor ele fala: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, amados, o que acontece é que muitos se acham donos desse mundo, Satanás se acha dono desse mundo. E muitos que se dizem herdeiros, mas na verdade, amados, os verdadeiros herdeiros são os filhos de Deus. Deus Pai, ele irá voltar para tomar o seu reino. Mas por enquanto, amados, nós não somos reconhecidos muitas vezes. Isso pode ser muito doloroso para nós, sabe, irmãos? Então, uma coisa que eu aprendi é me achegar a Deus diariamente, buscar a presença dele sempre, ter relacionamento íntimo e direto com ele e não me preocupar muito com o que o mundo pensa, sabe, amados? Porque a gente realmente não é reconhecido como filhos de Deus. Isso pode ser doloroso para muitos de nós, mas faz parte, e assim faz parte. Jesus disse que seria assim. Ele fala: no mundo tereis aflições. Então, amados, a gente tem que ser longânimo como Deus é e aguardar o seu retorno, a vinda de Jesus, que está muito, muito próxima. Vamos ter um pouco mais de paciência, né, amados? Eu sei que não é fácil, mas vai chegar o momento e vamos aguardar. E é isso, amados. A paz do Senhor Jesus.